Sequência, as incertezas e impasses políticos na Venezuela têm mantido o país latino-americano nos noticiários internacionais. Vamos acompanhar agora análises sobre justamente o que se tornou o governo Maduro nos últimos anos na reportagem do Carlos Martins. Um decreto emitido pelo chefe de Estado antecipa o Natal para o dia 1º de outubro. É isso mesmo que você ouviu. A Venezuela será o único país do mundo onde a tradição cristã vai desrespeitar uma das datas que marca a religião. Não houve endosso de nenhuma igreja. Tampouco o Vaticano sinalizou que irá realizar uma edição extraordinária da Missa do Galo para satisfazer o roupante de Nicolás Maduro. O surrealismo da notícia começa no anúncio da antecipação natalina. O presidente usou o programa de auditório que conduz semanalmente na TV estatal para contar que sentiu um aroma de festa quando começou o mês de setembro. Tocado por um sentimento de fraternidade, então decidiu adiantar a festa cristã. Não é a primeira vez que Maduro põe em prática tal insensatez. Em 2020 e 2021, o Natal venezuelano também foi antecipado. Embora muito estranho na época, havia uma explicação relativamente plausível. Durante a pandemia, qualquer movimento que aquecesse o comércio era justificável, mesmo que por uma razão inusitada. Desta vez, a troca de presentes não é o alvo da ação, e sim o capital político de um presidente desacreditado dentro e fora do país no qual ele tenta se manter no cargo. Mudar a data do Natal, onde o cristianismo é crença predominante, é uma manobra desesperada para tirar o foco das acusações de totalitarismo. Estudiosa da política latino-americana, a professora da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Silva Pedroso, destaca como Maduro pode estar vivendo o começo do fim. Na minha avaliação, reflete, na verdade, uma grande fraqueza de liderança, em vários sentidos. Primeiro porque se havia até julho de 2024 dúvidas sobre a sua legitimidade por conta dos outros processos eleitorais que já tinham sido problemáticos, a partir de julho de 2024 essas dúvidas acabam se dissipando, né? Porque há muitos elementos, até provas, enfim, de que o governo perdeu essa eleição. Não apresenta, né, a documentação oficial como sempre fez nas outras vezes. A oposição veio muito bem preparada para esse pleito, né, tanto que conseguiu coletar o máximo de atas possível, trouxe uma série de especialistas em processos eleitorais para fazer uma contabilização paralela, divulgou essas informações para o mundo inteiro. Então isso traz, na verdade, isso revela uma grande fragilidade do Maduro em relação à sua própria legitimidade. Isso explica também muitas dessas medidas que vêm sendo tomadas agora, nos últimos dias, nas últimas horas, né, nas últimas semanas, revelam um pouco desse desespero. Uma interpretação que me parece interessante para a gente pensar os cenários futuros da Venezuela, alguns analistas internos mesmo, venezuelanos que estão ainda no país, né, e que acompanham com bastante preocupação a situação, eles dizem o seguinte: a Venezuela tem uma característica em termos de rupturas políticas, as rupturas lá demoram a acontecer. Então, para fazer um breve resgate histórico, né? O último grande momento político antes do chavismo, o chavismo completou 25 anos agora, em 2024, era chamado de puntoferrismo. Foi um revezamento bipartidário que durou 40 anos na Venezuela, e o Chávez vai romper com isso. Mas o divórcio, digamos assim, da população com esse sistema, ou seja, a população percebe que esse sistema já não está mais respondendo às suas demandas, eles viviam uma crise com outra intensidade, mas de características semelhantes à de agora, ou seja, faltava alimento, hiperinflação, desemprego, enfim. Aconteceu em 89, num episódio chamado Caracaço. Mas o Chávez só foi eleito, só assumiu em 99, demorou 10 anos para que a sociedade venezuelana conseguisse construir uma alternativa ao que estava colocado. Então, muitos analistas estão dizendo que essa eleição de julho de 2024 foi o Caracaço do Maduro. Maduro tem alguma base na sociedade? Tem, mas ela já não é mais majoritária. A perda de apoio de aliados de peso, a exemplo de Brasil e Colômbia, levou a uma postura ainda mais agressiva do regime.
a perseguição descarada a quem possa vir ameaçar o chavismo. O candidato que alega ter derrotado Maduro nas urnas teve prisão decretada. O mandado se baseia nas acusações de fraude feitas por Edmundo Gonzalez e no fato dele não ter comparecido a 3 intimações para depor. Gonzalez entra para uma lista de quem teve a liberdade cerceada por desafiar a hegemonia do Partido Socialista. Prisão de opositores ou impugnações de candidaturas rivais acontecem desde os anos 2000, quando Hugo Chávez ascendeu ao poder. Essas ações de perseguição da oposição, que têm se tornado ainda mais intensas agora, depois das eleições de 2024, elas não são novidade. Na verdade, o Nicolás Maduro tem utilizado uma série de outros expedientes que já foram usados nesses 25 anos, mas todos de uma vez só, né? Então agora chama ainda mais atenção do que nos momentos em que já tinham acontecido, né, anteriormente. Eu diria que não é só a oposição tradicional, essa oposição organizada na plataforma unitária democrática que nós temos hoje, né, como grandes representantes, o próprio Edmundo Gonzalez, mas eu diria mais ainda a própria Maria Corina Machado, que é a figura que de fato consegue catalisar as diferentes forças políticas em torno, né, da sua liderança. Essas figuras sabem que vão ter todos os seus direitos políticos limitados. A Maria Corina já estava com esse direito de candidatura impugnado há alguns anos. O Edmundo Gonzalez provavelmente não vai conseguir fugir, né, dessa condenação, a não ser que consiga, como outras lideranças conseguiram, o próprio Juan Guaidó, o mesmo Antônio Ledesma, que foi prefeito de Caracas, conseguiram sair do país e hoje fazem parte, né, dessa oposição que faz uma pressão de fora para dentro, né, que enfim, se organiza de fora do país para ter algum tipo de incidência interna. E há também um outro elemento que eu acho que é importante de resgatar, que o governo de Nicolás Maduro, ele adotou uma postura não só de buscar, enfim, criar obstáculos para essa oposição tradicional, mas para a própria dissidência dentro do chavismo. Nomes extremamente importantes, né? Um dos ministros mais longevos do período do Chávez, que foi o Rafael Ramírez, que esteve à frente, né, de todo o setor petroleiro, hoje é persona não grata dentro do governo, é visto como um traidor, mas eu estou dando um exemplo de muitos outros. E assim, são perseguições que se dão pela questão política, por discordâncias na condução, mas são perseguições que também podem acontecer, por exemplo, por denúncias, né, de pessoas que estavam ali muito envolvidas com o processo da Revolução Bolivariana e que viram irregularidades, foram reportar as irregularidades e elas que se tornaram alvo de prisão, de tortura, enfim. Então é desse tipo de situação que a Venezuela tem, enfim, se pautado nos últimos anos e que, sem dúvidas agora, com essa muito provável derrota nas urnas que o Maduro sofreu, esse tipo de ação vai se tornar ainda mais sistemático, mais organizado. Os Estados Unidos emitiram um alerta sugerindo que americanos não visitem a Venezuela, a não ser em caso de extrema urgência. Um militar da Marinha foi preso no país latino. O episódio está sendo tratado sigilosamente por questões de segurança. A Secretaria de Estado lembrou de situação em que turistas tiveram problemas com a polícia venezuelana e Caracas dificultou as soluções diplomáticas. O alerta de Washington coincide com uma apreensão de uma aeronave usada para o transporte de Nicolás Maduro. O procurador-geral dos Estados Unidos alegou que o avião foi adquirido ilegalmente por 13 milhões de dólares por uma empresa de fachada. A justiça americana citou violação de sanções para justificar a medida. Quanto ao Brasil, o Itamaraty emitiu uma nota falando em grande preocupação com a situação política da Venezuela. Na linguagem comum, parece uma mensagem pouco comprometedora, mas no idioma da diplomacia significa um distanciamento político significativo. A minha avaliação é que essa situação da Venezuela é tão desafiadora para a diplomacia brasileira como um todo, isso independente de qual governo estivesse no poder, já seria uma situação difícil, né? Ela é tão desafiadora que ela tem obrigado a diplomacia brasileira a buscar repertórios que talvez ela não utilizaria em uma situação normal, né? Por exemplo, trazer à tona a possibilidade de uma realização de outra eleição, né, depois dessa que aconteceu. Isso é algo completamente fora da tradição diplomática brasileira, de sugerir esse tipo de situação, né, para um país que acabou de passar por um pleito que já foi um pleito difícil de ser realizado. Mas é que é uma situação tão
fora, né, do repertório, que eles precisam buscar exatamente essas soluções todas. E assim, o Brasil, junto com a Colômbia, são os países que são os mais afetados, né, por qualquer situação que aconteça na Venezuela. Exatamente por Brasil e Colômbia estarem cientes também dessa complexidade, dessas contradições que envolvem o tema da Venezuela, há essa preocupação também de conter os danos, porque uma coisa é o discurso político, outra coisa é a prática, né? Esse governo, de certa forma, ainda tem um fôlego material que o sustenta, então, na ponta, quem acaba sofrendo é a população venezuelana e aqueles que acabam tendo que deixar o seu país e vindo para os países vizinhos. Maduro está cada vez mais isolado e desacreditado, seja dentro ou fora do país. E se no final não sobrar nada ao presidente, ao menos ele pode comemorar o Natal 2 vezes. Talvez sem presentes.